O ano é 2025. O Brasil desperta para um novo dia, mas o sentimento que paira no ar é de inquietação. Em cada esquina, em cada janela iluminada, há perguntas sem resposta e sonhos que insistem em sobreviver. O relógio marca o início de mais uma jornada, e milhões de brasileiros se preparam para enfrentar desafios antigos e novos. O Brasil vive um momento decisivo, em que o futuro parece estar suspenso entre a esperança e a incerteza. Nas ruas movimentadas das grandes cidades, o ritmo acelerado esconde preocupações profundas. As pessoas buscam informações, tentam entender o que está por vir, e cada notícia pode mudar o humor de uma nação inteira. A crise política persiste, afetando todos os brasileiros, independentemente de classe social ou região. Manchetes estampam escândalos, disputas e incertezas, enquanto a população observa, muitas vezes com desconfiança, os rumos do país. O sentimento de instabilidade se reflete nos rostos das pessoas, que carregam no olhar a preocupação com o amanhã. A economia ainda sente os efeitos da pandemia e da instabilidade global. Fábricas operam abaixo da capacidade, lojas fecham as portas mais cedo, e os jornais estampam gráficos que mostram uma recuperação lenta e desigual. O impacto é sentido em todos os setores, do pequeno comércio às grandes indústrias, e a incerteza econômica se tornou parte do cotidiano. O desemprego segue alto, e a inflação corrói o poder de compra das famílias. Nas filas das agências de emprego, histórias de luta e superação se repetem. Nos supermercados, cada centavo faz diferença, e o custo de vida pressiona ainda mais quem já enfrenta dificuldades. A busca por estabilidade financeira é um desafio diário para milhões de brasileiros. As desigualdades sociais continuam presentes, visíveis nos contrastes entre bairros ricos e comunidades carentes. A polarização política permanece como uma ferida aberta, alimentando tensões e dificultando o diálogo. Manifestações tomam as ruas, expressando tanto indignação quanto esperança de mudança. O discurso de ódio nas redes sociais dificulta o diálogo e aprofunda divisões. As discussões virtuais, muitas vezes acaloradas, refletem a polarização do país e tornam ainda mais difícil encontrar pontos de convergência. Jovens e adultos se veem envolvidos em debates intensos, buscando ser ouvidos em meio ao ruído digital. Mas em meio a tantas dificuldades, ainda existe esperança. Em lares de todo o país, famílias se apoiam, compartilham momentos de alegria e cultivam sonhos. Nas comunidades, gestos de solidariedade mostram que, mesmo diante da adversidade, o espírito de união permanece vivo. O povo brasileiro é resiliente e tem potencial para superar desafios. Em cada sorriso, em cada ato de generosidade, há uma força silenciosa que move o país adiante. Apesar das incertezas, a esperança resiste, e a vontade de construir um futuro melhor permanece como a maior riqueza do Brasil. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal, acusado de incitar o ataque aos três poderes em 8 de janeiro de 2023, marcou profundamente o país e entrou para a história como um dos momentos mais tensos da democracia brasileira. O processo foi acompanhado de perto por milhões de brasileiros, que assistiram atentos ao desenrolar dos fatos e às consequências para o futuro político do Brasil. O STF, diante de uma responsabilidade inédita, precisou equilibrar o rigor da lei com o respeito às garantias democráticas, em um cenário de grande pressão social e política. As imagens da invasão ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal chocaram o mundo e não serão esquecidas tão cedo. O vandalismo e a destruição deixaram marcas profundas não só nos prédios, mas também na memória coletiva do povo brasileiro. O episódio expôs fragilidades, mas também provocou uma onda de reflexão sobre o valor das instituições e a importância de proteger a democracia.
A condenação de Bolsonaro, mesmo com uma votação apertada entre os ministros, evidenciou a força e a resiliência das instituições democráticas do Brasil. O julgamento dividiu opiniões, gerando manifestações intensas tanto de apoiadores quanto de críticos do ex-presidente. No entanto, o processo demonstrou que, apesar das divergências, o país segue comprometido com o Estado de Direito e com a busca pela justiça. O episódio reacendeu o debate nacional sobre a polarização política, a necessidade de diálogo e a defesa incondicional da democracia. Em praças, redes sociais e lares por todo o Brasil, brasileiros discutiram o futuro do país, refletindo sobre os riscos do extremismo e a importância de respeitar opiniões diferentes. O legado do 8 de janeiro é um convite à reflexão e ao fortalecimento dos valores democráticos. Diante dos desafios, é fundamental fortalecer o respeito à diversidade, promover a tolerância e buscar um futuro mais justo e inclusivo para todos. O Brasil só avançará se cada cidadão valorizar a democracia, cultivar o diálogo e trabalhar pela união, superando as divisões e construindo juntos um país mais forte e solidário. A crise política também se reflete na relação entre os poderes da República. Executivo, Legislativo e Judiciário frequentemente entram em conflito, prejudicando o país. O Congresso enfrenta dificuldades para aprovar projetos importantes. O STF, alvo de críticas, precisa garantir a Constituição e os direitos fundamentais. Buscar harmonia e colaboração entre os poderes é essencial para o desenvolvimento. O diálogo e o respeito mútuo são caminhos para um futuro melhor. A crise econômica é um dos maiores desafios do Brasil. Baixo crescimento, inflação alta e desemprego criam incerteza. Fatores internos e externos, como instabilidade política e crise global, agravam a situação. A falta de investimentos trava a geração de empregos. Empresas hesitam em expandir diante da burocracia e incerteza. O impacto é sentido diretamente na vida dos brasileiros. Retomar o crescimento e combater a pobreza são urgentes. A polarização política marca a sociedade brasileira. O debate virou campo de batalha, dominado por intolerância e desinformação. Redes sociais, em vez de promover diálogo, alimentam fake news e ataques. A polarização dificulta consensos e ameaça a democracia. É preciso combater o extremismo e promover o diálogo. Tolerância e respeito à diversidade são essenciais para o futuro. Diante de uma crise econômica e social sem precedentes, o governo brasileiro apresenta um conjunto de propostas para tentar estabilizar a economia, proteger os mais vulneráveis e reduzir as desigualdades históricas do país. Essas medidas são resultado de intensos debates entre ministros, especialistas e representantes da sociedade civil, que buscam soluções equilibradas para os desafios atuais. O objetivo central é garantir que a população tenha acesso a direitos básicos e oportunidades de desenvolvimento, mesmo em meio às dificuldades. Entre as principais iniciativas está o programa Minha Casa, Minha Vida, que visa ampliar o acesso à moradia digna para milhões de brasileiros. O governo investe em novas construções e na entrega de casas populares, beneficiando famílias de baixa renda e promovendo inclusão social. Além de garantir um lar, o programa também movimenta a economia local, gerando empregos na construção civil e estimulando o comércio nas regiões atendidas. Para combater a pobreza e a fome, programas como o Bolsa Família são reforçados e ampliados. O governo aumenta o valor dos benefícios e amplia o número de famílias atendidas, garantindo uma rede de proteção social mais robusta. Essas ações são fundamentais para assegurar que crianças e adultos tenham acesso à alimentação, saúde e educação, mesmo em tempos de crise. Outra prioridade é a ampliação do acesso à saúde, educação e assistência social.
o governo investe na melhoria de escolas públicas, na contratação de profissionais de saúde e na modernização dos centros de assistência social. O objetivo é garantir atendimento de qualidade e oportunidades de crescimento para todos, especialmente para quem mais precisa. No campo econômico, o governo aposta em atrair investimentos nacionais e estrangeiros, estimular a indústria e gerar novos empregos. Incentivos fiscais e linhas de crédito são oferecidos para empresas que investem em inovação e sustentabilidade, buscando fortalecer a economia e criar oportunidades para a população. Reformas estruturais, como a tributária e a administrativa, são consideradas essenciais para modernizar o Estado e tornar o sistema mais justo e eficiente. O governo defende que essas mudanças vão simplificar impostos, reduzir burocracias e melhorar a gestão dos recursos públicos. No entanto, as propostas dividem opiniões e enfrentam críticas de diferentes setores da sociedade. Enquanto alguns defendem a urgência das reformas, outros temem impactos negativos para trabalhadores e serviços públicos. O debate é intenso e reflete a complexidade dos desafios enfrentados pelo país. O grande desafio do governo é encontrar o equilíbrio entre medidas eficazes para superar a crise e a responsabilidade fiscal, garantindo que as contas públicas permaneçam sob controle e que o desenvolvimento seja sustentável a longo prazo. As eleições de 2026 se aproximam em meio à incerteza. Crise política, polarização e descrença aumentam a apreensão. A disputa eleitoral será acirrada, refletindo a divisão do país. A população anseia por mudanças e propostas concretas. O futuro do Brasil dependerá das escolhas feitas agora. Cabe ao povo decidir os rumos do país. O Brasil enfrenta grandes desafios, mas tem potencial para superá-los. A força e criatividade do povo são os maiores ativos do país. Defender a democracia e participar ativamente é fundamental. O futuro depende do engajamento de cada cidadão. Juntos, podemos construir um Brasil melhor para todos.